pessoal do canal Life New Eletrônica, nós estamos hoje aqui com vocês. Estamos com o receptor ITV que está com os seguintes defeitos. O cliente relatou que ele não estava funcionando HDMI. Aí ao fazermos o teste aqui, nós encontramos nos seguintes problemas. O aparelho já está aqui energizado, ligado, não está reconhecendo o SIM card, está dando erro E01, não reconhece o chip, ou o cartão de acesso não inserido, e o cartão está inserido aqui, está inserido, e também não obedece o controle remoto. Nada do que nós fazemos aqui, aumentando os volumes, ou então desligamos aqui o aparelho, não está sendo reconhecido. Nós vamos levar para a bancada e analisarmos aí este defeito. Acompanhe conosco aí. Pronto, pessoal, já efetuamos aí a desmontagem do aparelho. Não fiz aí o vídeo do procedimento de desmontagem, mas está aqui a placa do aparelho que nós mostramos aí em questão. Estamos aqui com a fonte de alimentação aí ajustada em 12 volts, 2 amperes. E o consumo normal aí para este aparelho é em torno de 280 a 305 miliamperes. Esse é o consumo normal aí do aparelho ITV. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos energizar aqui, injetar aqui a tensão na entrada. O aparelho está ligando normalmente, mas porém não reconhece chip e também não funciona, não obedece ao controle remoto. Ao colocarmos aqui o aparelho, já nos mostrou aqui um alto consumo de pouco mais de 1 ampere e varia aí entre 900 a 1 ampere. Então há um grande consumo aí. Nós vamos agora medir as tensões e tentar encontrar. Há uma fuga de corrente aí muito elevada neste aparelho. Está fazendo aí ele não funcionar corretamente, certo? Nós vamos ver aí qual das tensões aí, nós temos que medir as tensões aqui dos conversores DC-DC nas bobinas para ver onde estamos, para tentarmos localizar onde está a falha. Certo, pessoal, vamos injetar tensão, já encontramos aí uma fuga de corrente, um alto consumo na placa. Então nós vamos agora conferir aqui as tensões. Vamos aterrar, escala de tensão DC, ok? Então vamos agora na primeira bobina aqui. Essa primeira bobina nós vamos ter uma tensão aqui em torno de 5 volts. Está dando apenas 1.4 volts. 1.4 volts. A segunda bobina nós temos que ter praticamente um pouco abaixo de 1 volt. Isso está normal. 980 milivolts. Na terceira bobina aqui nós temos que ter 3.3 volts. Está ali 3.3 volts. E a última bobina aqui, nós temos que ter uma tensão de 1.5 volts, que também está normal. Nós encontramos uma inconsistência na bobina que é responsável pela tensão de 5 volts. Nós temos aí apenas 1.3 volts, onde deveríamos ter 5 volts aí. Então há uma fuga de corrente neste aparelho. Verificando, normalmente quando há uma fuga de corrente, o componente em questão ele aquece. Então nós vamos aqui colocar a mão aqui sobre os componentes e vermos aonde está aquecendo. Encontramos um aquecimento aqui nesta região aqui, que é realmente responsável pelo reconhecimento do SIM card. E de cara já encontramos aqui um capacitor, este capacitor cerâmico aqui, aquecendo muito. Certo? Então nós vamos agora remover aqui a alimentação. E vamos fazer o outro teste, o teste de continuidade. Colocamos aqui a escala do multímetro na escala de continuidade, onde tem o bip sonoro. Aterramos até a ponta preta e vamos ver se essa linha aqui da tensão de 5 volts está em curto. Olha, perceba que ali uma baixa resistência e o multímetro acusa o curto com um sinal sonoro, curto ou fuga de corrente. Então esta linha ela está sendo lançada ao terra, está havendo uma fuga de corrente. Como nós já identificamos aqui que este capacitor está aquecendo, próximo aqui ao CI responsável pela identificação do SIM card, este capacitor maior aqui está aquecendo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos remover e refazer os testes para ver se nós damos solução ao aparelho.
Como as nossas suspeitas é o capacitor, nós vamos removê-lo utilizando aqui o ferro de solda. Nós vamos remover o capacitor. Acompanhe conosco aí. Vamos colocar um pouco de fluxo pastoso sobre o capacitor. Aqui, ó, fluxo pastoso sobre o capacitor para facilitar aí no momento da soldagem, da remoção. Estamos utilizando o ferro de solda com a ponteira faca. E nós injetamos aqui um pouco de solda nos dois terminais aqui do capacitor. Injetamos bastante solda, aquecemos por alguns instantes até que o capacitor ele seja removido, a solda entre em fusão e ele seja removido. Certo, fizemos a remoção do capacitor. Vamos efetuar a limpeza aqui da área com a malha de soldadora, utilizando a malha de soldadora para estar limpando, tirando aqui o excesso de solda. Ok, tiramos. Vamos efetuar a limpeza com uma escova de dentes comum aí da sua casa e álcool isopropílico. Limpamos aí toda a área. Álcool isopropílico. E aqui está o local onde o capacitor ele foi removido. Ó, aqui estava o local, o capacitor C105. C105 foi removido. E vamos agora fazer o teste primeiro de continuidade. O multímetro ainda está em escala de continuidade do bip sonoro. Nós vamos ver se realmente sumiu aqui o curto que estava apresentando na bobina de 5 volts. O curto não apresentou mais, não houve mais baixa resistência nem o sinal sonoro, provando que foi sanado o problema. Nós vamos agora testar aqui o capacitor, se realmente está em curto. Ficou aqui uma bolinha de solda nos terminais e nós vamos aqui testar o capacitor. Testar o capacitor. Ó, o capacitor está em curto. Capacitor em curto, era o problema desta placa. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos injetar tensão, voltar aqui para a escala, de tensão DC, injetar tensão. Injetamos tensão. Notem agora que o consumo está a 290 miliamperes. O aparelho vai estar ligando agora normalmente e já funcionando, identificando aí o chip normalmente. Vamos realizar o teste aí. Ó, o aparelho já está em stand-by. Nós vamos agora medir a tensão de 5 volts, que era a tensão que estava dando apenas 1.3 volts. E agora, mostra lá o multímetro, estamos com 5.10 volts. E provavelmente, com certeza, o equipamento voltou a funcionar normalmente, identificar chip e a obedecer o controle remoto. Então nós vamos fazer o teste, levarmos lá para o teste e já mostrando para vocês. Certo, pessoal, receptor já aqui instalado. A TV ligada, está aguardando. Nós vamos agora utilizar o controle remoto para estar ligando o aparelho. Está em stand-by. Pronto, o aparelho voltou a reconhecer, a utilizar o controle remoto. O aparelho está agora funcionando normalmente, reconheceu o chip, está agora no canal Oi aí. Nós vamos colocar aqui no canal 13. Da Justiça.
Pronto, o receptor voltou a funcionar normalmente aqui na Life New Eletrônica. Agora nós vamos voltar para a bancada, repor o capacitor que foi removido e entregarmos aí o equipamento ao cliente, colocarmos aí em teste e entregarmos ao cliente. Volta, nós fizemos o teste, né? O aparelho voltou a funcionar normalmente. Nós estamos aqui com a placa sucata, da qual eu utilizo para remover componentes. Nós vamos remover o capacitor em questão, o capacitor C105. Que é este capacitor aqui. Já botei fluxo de solda. E vamos estar removendo e recolocando ali na placa no lugar, porque capacitores são condensadores, trabalham aí com a filtragem da tensão. Então é importante colocar de volta aí o capacitor no lugar, certo? É sempre bom ter aí placas sucatas para estar removendo esses componentes aí, sendo os componentes na mesma posição, do mesmo valor aí. Acompanhe conosco, nós vamos utilizar a estação de retrabalho, o ar quente, para remover e recolocar aí no aparelho do cliente. Aquecimento, faça um leve aquecimento com movimentos circulares. Assim que a solda entrar em ponto de fusão, você remove aí o capacitor. Aí você viu aí a importância de termos uma fonte de bancada, porque a fonte de bancada é que demonstra para você, através do consumo de corrente, todo o comportamento do equipamento. Todo técnico aí deveria ter aí uma fonte de bancada. Nós já removemos o capacitor e estaremos aí colocando ele na placa em questão. Certo, pessoal? Como aqui nós temos uma parte plástica embaixo e aqui alguns orifícios, então nós vamos proteger aqui com a fita para que o calor não ultrapasse e também não queime lá a parte de plástica. Vamos proteger aqui esses orifícios. Eu vou adicionar um pouco de fluxo pastoso na região qual vamos fazer a soldagem. Fluxo pastoso, utilizar aqui a solda para estanho para fazer aqui as esferinhas, né? Adicionar solda nova aos pads, certo? Fez uma bolinha, você já pode já. Agora eu coloco o capacitor que nós removemos da outra placa. Na posição. Coloco ele na posição, não se importe aí com a posição dele, que você vai alinhá-lo. Começo a aquecer com ar quente. E assim que entrar em ponto de fusão, nós colocamos o capacitor na posição, empurramos ele aí para a posição. Bem alinhadinho, você remove o ar quente, aguarda a placa esfriar. Agora vamos colocar, o capacitor já foi colocado, vou remover aqui a proteção, efetuar a limpeza e montar o aparelho. Continue conosco, compartilhe, assista os nossos vídeos, deixe o seu like, se inscreva no canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.